Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Tia Elia Márcia volta hoje na unidade 2, nosso caderno 4, tá? E vamos trabalhar a arte cristã. O que você vê? Acompanhe comigo, por gentileza. Página 128, galerinha. O que você vê nessa pedra? Que animal ocupa essa parte central da representação da imagem? O que você acha que esse animal está representando? Será algum símbolo? E por quê? De quando você acha que é essa gravura? E o mais interessante, por que você acha que ela foi feita em uma catacumba? Catacumba são sepulturas cristãs construídas no subterrâneo para enterrarem os mortos. O que é um cristão? É aquele que crê em Jesus Cristo. Observem as imagens na página 128 com olhar de artista, crianças, como eu sempre pedi, tá? As catacumbas de São Sebastião, localizadas no subterrâneo da Via Ápia, assim como as outras encontradas no entorno de Roma, foram construídas a partir do século II pelos seguidores de Jesus Cristo que viviam sob o domínio do Império Romano. As inscrições descobertas nessas catacumbas exibem símbolos do cristianismo, ou seja, representações gráficas contendo mensagens compreendidas pelos cristãos, como é o caso da âncora, do peixe e do símbolo composto pelas duas letras iniciais da palavra Cristo em grego, PX, observadas na imagem anterior. Assim como as representações simbólicas encontradas nas catacumbas, os cristãos também demonstraram sua fé por meio de outras manifestações artísticas, as quais estudaremos nessa unidade. As catacumbas eram um tipo de cemitério subterrâneo, como eu já falei, construídos pelos cristãos que fosse possível enterrar seus mortos, pois na Roma Antiga havia o costume de cremar. O que é cremar? Queimar um corpo sem vida para que seja transformado em cinzas, né? Então, todos os corpos após a sua morte eram cremados, sendo proibido o enterro das pessoas nas cidades. Por esse motivo, a maior parte das catacumbas encontra-se nas estradas de Roma. O culto cristão inicial era bastante simples, sem presença de imagens, adereços e oferendas, como acontecia nas religiões pagãs. O que é uma pessoa pagão ou pagãs, né? Nome dado a uma religião ou a uma pessoa que cultua mais de um Deus. E o que é politeísmo? Politeísmo é essa crença religiosa que acredita em mais de um Deus. Símbolos na arte paleocristã. Os símbolos são muito importantes. Vamos aprender um pouquinho mais sobre eles agora. O cristianismo trazia algumas concepções diferentes do que até então era pregado por outras religiões, como a romana, politeísta, e o judaísmo, monoteísta. Assim, símbolos passaram a ser usados para representar, de maneira simplificada, alguns conceitos religiosos difíceis de serem assimilados. Dessa forma, o peixe, por exemplo, indicava Cristo, a pomba representava a paz celestial e a âncora, a solidez da fé. Observe a imagem na página 130. Além dos símbolos, também foram encontradas pinturas e gravuras cristãs nas catacumbas, representando figuras humanas e sagradas. Veja a imagem ao lado na página 131. Para os adeptos do cristianismo, o corpo era somente a morada da fé e da alma, pontos que realmente importavam na concepção deles. Assim, nos primeiros séculos da nossa era, o corpo humano não ganhou destaque nas representações artísticas, pois não havia nenhum ideal de beleza física, como havia para os gregos, nem a necessidade de representá-lo de maneira realista, como ocorria com os romanos. O que diferenciou a arte cristã da arte clássica e trouxe para a arte ocidental uma nova concepção estética. Agora veja a imagem da representação do Bom Pastor no fim do século III, nas catacumbas de São Calixto, localizadas ao longo da Via Ápia, em Roma. O que você observa nela? Quem que é esse homem representado? Que animal esse homem carrega? E que animais estão ao lado dele?
como é a paisagem dessa representação e qual que é a sua composição? Bom, já no cristianismo, não apresentava nenhuma estrutura simplificada que tinha quando foi iniciado. Por volta do século III, com a formação de hierarquias que classificavam as instâncias do menor ao maior poder, o cristianismo se aproximou do Império Romano, o que colocou a arte cristã em diálogo com a arte clássica. A figura central dessa imagem é a representação de um orante, aquele que ora, ou um rezador. O orante era representado com os braços levantados e as palmas das mãos e o olhar para cima, mostrando um ato cristão praticado no momento de uma reza, que é invocar a Deus. Nas catacumbas, essa figura simbolizava que a alma daquele corpo sepultado estava vivendo em paz divina. Página 133, crianças. Jogo rápido. Embora exista um diálogo com a arte clássica, representação do corpo humano e simetria das formas, por que podemos dizer que essa pintura de um orante é característica da arte cristã? Acabamos de falar, né? Ok? Responda na sua apostila, por gentileza. Aqui temos vitrais, né? Os vitrais eu já trabalhei com vocês em outro momento. Para que servem as imagens cristãs? Nos primeiros séculos de nossa era, eram usadas para comunicar os ensinamentos do cristianismo contidos nos textos religiosos, principalmente para quem não sabia ler. O uso de imagens religiosas para educar as pessoas na fé cristã continuou a ser praticado pela Igreja Católica de maneira ainda mais acentuada no decorrer da Idade Média, e essa cultura se estendeu até os dias atuais. Isso nos auxilia a compreender por que a decoração interna de algumas igrejas católicas, na atualidade, contém imagens referentes a passagens bíblicas. Agora iremos realizar juntos as atividades da página 134, crianças. Número 1. De que maneira a arte paleocristã dialoga com a arte clássica greco-romana? A arte paleocristã dialoga com a arte clássica ao produzir imagens com representação de figuras humanas que contêm simetria. Número 2. Em que aspectos a arte paleocristã se diferenciou da arte clássica? Uma das principais mudanças na arte cristã em relação à arte clássica foi a irrelevância atribuída à retratação do corpo humano, ou seja, o não destaque ao corpo físico, uma vez que para os cristãos o corpo era morada da fé e da alma. Dessa maneira, não havia por que representar o corpo humano buscando um ideal de beleza, assim como faziam os gregos, nem representá-lo com minuciosos detalhes, como faziam os retratos romanos. Além disso, pouca ou nenhuma sugestão de espaço era dada às imagens paleocristãs, diferentemente da arte clássica, principalmente a romana, em que os detalhes paisagísticos em que as figuras humanas e sagradas se encontravam eram representados. Também não havia sugestão de volume, isto é, a tridimensionalidade da forma humana não era destacada nas pinturas e gravuras, mas sugerida de maneira mais discreta nas estatuetas e relevos, os quais tinham dimensões pequenas e eram feitas com material leve. Agora, na página 135, vamos escrever o que você aprendeu. Vamos rever o que foi estudado nessa unidade? Preencha o esquema a seguir. Arte cristã. A arte paleocristã foi descoberta nas catacumbas e é caracterizada por símbolos, pinturas, gravuras, estatuetas, relevo, pouca ou nenhuma sugestão de espaço, sem sugestão de volume, corpo, morada da alma e da fé, representado sem detalhes. Agora, as características da arte clássica que diferem das encontradas na arte cristã. A representação do espaço, destaque ao volume, corpo representado com ideal de beleza, contendo muitos detalhes. E o diálogo
entre a arte paleocristã e a arte clássica. Dá-se pela simetria e a representação de figuras humanas. Bom trabalho, crianças!